Jack Della Maddalena e Islam Makhachev se enfrentaram na luta principal do UFC 322 e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Mas antes de começar, bem rapidinho, confere aqui embaixo do vídeo se você é inscrito no canal. Se não for, clica no inscrever-se e do lado tem um sininho, coloca ele ativo com todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Bom, bora lá falar dessa luta. Tivemos mais uma vez Islam Makhachev fazendo história. Ele igualou o recorde de vitórias consecutivas dentro do UFC com Anderson Silva. Então assim, se ele ganhar a próxima luta dele, ele quebra um recorde do Anderson, que parecia um recorde impossível de ser quebrado, e não para por aí, ele acabou vencendo a luta e se tornando mais um duplo campeão. E não para por aí, ele ainda por cima venceu dominando completamente o Jack Della Maddalena. O Islam Makhachev era favorito nas bolsas, né, um favoritismo bem razoável. Eu não acreditava tanto nesse favoritismo, tá? Porque eu tinha dúvida da mudança da categoria de peso, porém, diferente da luta anterior a essa, que vai ter um vídeo só para falar dela, o Islam Makhachev melhorou bastante subindo de categoria, tá? Ele continuou forte, continuou com gás, na minha opinião, até melhor de gás, tá? Então, eu achei um Islam Makhachev até melhor do que do peso leve, ou seja, é complicado tirar o cinturão desse cara. Mas vamos falar especificamente da luta então. O que aconteceu? A gente tinha o Jack Della Maddalena com um confronto obviamente difícil, tá? Eu coloquei ele como favorito porque eu acreditava que, apesar de tomar uma queda ou outra, que seria inevitável, isso eu sabia, ele poderia se defender bem no chão, ok, ele se defendeu, não foi finalizado, sofreu várias tentativas de finalização, mas não foi finalizado, até aí beleza, porém, ele realmente não conseguia levantar. E o controle do Makhachev durante toda a luta não fez com que ele se desgastasse. Então, assim, o Jack Della Maddalena conseguiu realmente se defender das tentativas, mas o Makhachev teve gás para controlar, dominar e derrubar os 5 rounds. Então ficou muito difícil, ele foi completamente dominado. Em 25 minutos, o Jack Della Maddalena não fez praticamente nada. Foi uma vitória muito nítida. O Makhachev quebrou até o recorde dele de controle, né, nas posições. Ele teve mais de 19 minutos de controle. Então assim, ele teve entradas de queda sensacionais, tá? O Jack Della Maddalena, por conta do estilo mais de boxe e tal, às vezes, como o Islam Makhachev também troca, ele não podia ficar muito desatento na guarda. Então, guarda de boxe. E não pode ficar com uma guarda desatenta porque o Makhachev é bom na trocação. Então ele subia a guarda, só que ele sobe a guarda e ele toma queda. Então ele ficou numa sinuca de bico ali. Eu acho que a esperança para ele era que o Makhachev desacelerasse no final da luta, como ele já fez em outras lutas, só que do peso leve, mas isso não aconteceu. Então a brecha na trocação nunca chegou e aí o Maddalena acabou sendo completamente dominado. Nos últimos rounds, a cara do Jack Della Maddalena era de puro sofrimento, desespero, frustração e ele não tinha realmente o que fazer. Por isso que eu falo, na minha opinião, tá? O Makhachev pareceu até melhor do que no peso leve, porque, de novo, vamos lá, se a gente pega as lutas do Makhachev que acabou durando mais lá no peso leve, a gente viu uma nítida desaceleração dele nos rounds finais, né? Aconteceu mais de uma vez, começava a receber mais golpe, enfim, sofria um pouco no final da luta. Cara, nessa luta, ele pegou um cara complicado, natural dessa categoria, ou seja, o Makhachev estava subindo, teoricamente ia pegar um cara mais forte, e ele não só teve força para trocar, como o gás dele estava até melhor, porque ele conseguiu dominar a luta inteira. A gente não viu ele caindo de performance, pelo contrário, chegou no último round, começou o round, ele já derrubou de novo. Então assim, não acho, antes que alguém possa pensar, né, é demérito do Jack Della Maddalena, não consegue ficar em pé, porque ele é horrível, não sei o quê, porque depois que perdeu, obviamente todo mundo vai tratar o cara como horrível, mas antes da luta todo mundo ficava, ó, tem que ver, tal, não sei o quê. Então assim, eu não acho nem que é demérito do Jack Della Maddalena. Ele realmente fez o que dava, só que o Islam Makhachev que tem todos os seus méritos. Todo mundo sabe o jogo dele, ele mesmo falou isso na entrevista, todo mundo sabe, só que não dá para evitar, é muito difícil evitar o jogo desse cara. Agora, vamos mudar um pouco, né, o assunto, porque assim, a gente falou da luta, beleza, domínio, Jack Della Maddalena não fez muita coisa. Agora, muita gente fica frustrada com essa vitória, né, do Islam Makhachev, porque ele provavelmente vai permanecer na categoria, vai querer defender, ele disse na entrevista que quer lutar na Casa Branca, só que assim, não é, e essa luta não foi uma luta que gerou entretenimento. Então, assim, não é uma luta que a galera gosta, ainda mais pegando nesse card principal, onde várias lutas não foram para decisão. Tivemos na mesma categoria o Carlos Prates vencendo bem, o Michael Morales vencendo bem. Então, assim, a galera quer aquilo, quer a trocação, quer o nocaute, quer o espetáculo, quer a emoção. Então, o Makhachev venceu bem? Venceu. Para quem curte grappling ou MMA de modo geral, vai gostar. Eu gostei da luta, tá? Mas realmente
eu dizer que eu gostei não quer dizer que eu achei uma luta emocionante. De fato não foi, tá? Chega uma hora que fica cansativo um pouco e tal, mas assim, é aquilo. Eu entendo a graça que tá ali, né? Toda a técnica, o domínio. Então acaba sendo, vamos dizer, bonito de ver o nível que ele tá e o que ele consegue fazer com um cara tão bom. Só que isso é diferente do entretenimento. Então, realmente, pro UFC e pros fãs, é complicado, né? Você gostar do Islam Makhachev com mais um cinturão, porque a gente sabe que, eventualmente, por mais que ele pegue um Carlos Prates, um Michael Morales, caras que fazem lutas emocionantes, a tendência é que ele deixe a luta chata. Por quê? Ele não vai querer lutar com esses caras na área que eles são bons, assim como com o Jack Della Maddalena, ele não quis. Ele trocou o básico para quê? Para poder ter a oportunidade de derrubar mais fácil, né? Não ficar ali fazendo um jogo muito óbvio. Então, infelizmente, tá? Pro lado do entretenimento, e eu concordo até com essa crítica, eu entendo, né? Realmente é um pouco chato esse cara vencer, né? Porque o Jack Della Maddalena como campeão, ele tem um estilo mais legal. Então imagina um Jack Della Maddalena com o Carlos Prates, com o Michael Morales, com esses caras que trocam mais, né? Então, realmente, por esse lado acaba sendo um pouco ruim. Mas é aquilo, né? A gente tá falando aqui de MMA, isso faz parte do jogo. Se a gente quisesse só porrada, só trocação, não quer ver nada de grappling, aí a gente vai ter que assistir outros esportes. Tem vários, né? Então é o que eu tô falando. Eu concordo, realmente, não é o melhor entretenimento, mas realmente existe coisa para se admirar ali. Tá? É um nível muito alto, realmente é muito bom. E eu acho que só que ele poderia, talvez, ter tentado machucar um pouco mais ali, tá? Eu acho que quase 20 minutos de controle dava para ter aberto um cortezinho, pelo menos, umas cotoveladas ali e tal. Mas enfim, eu entendo a posição dele, né? Ele queria garantir a vitória, né? Então, até mesmo bater muito no ground and pound, às vezes dava medo de perder posição, porque o Jack Della Maddalena não é besta, né? Mas é isso, tá? Em números, a gente teve apenas 30 golpes significativos conectados pelo Makhachev na luta inteira de 25 minutos, ou seja, é quase que um golpe, né? Um pouco mais do que isso, mas assim, quase que um golpe significativo por minuto de luta, o que é muito, muito pouco. Já o Jack Della Maddalena, a gente teve ali 18 golpes significativos conectados. Só que se a gente pega os golpes totais do Makhachev, aí sim tem 140. Mas por quê? Porque aí conta um monte de golpezinho ali que não causa nada, tá? Mas é isso. Islam Makhachev fez história, se tornou duplo campeão, falou que quer lutar na Casa Branca. Agora fica difícil de saber quem é o próximo, porque o Carlos Prates foi muito bem, perdeu o primeiro round, mas foi muito bem, nocauteou. Michael Morales foi nocauteou um cara mais acima no ranking do que o Carlos Prates e no primeiro round. Só que fora isso, a gente tem o Belal Muhammad que vai lutar muito em breve agora, e ele é o primeiro do ranking. Então se ele perder feio do Ian Gary, às vezes o Ian Gary pode também passar na frente. Enfim, tem o Topuria que já queria lutar com o Makhachev, então só Deus sabe o que vai acontecer. Mas o fato é, Islam Makhachev igualou o recorde do Anderson Silva de vitórias seguidas, se tornou duplo campeão e ainda pode, né, além de conseguir ser campeão duplo, defender esse novo cinturão dele e de quebra, além de defender o cinturão da nova categoria que ele é campeão, ainda quebrar o recorde do Anderson. Então vai ser difícil parar esse cara aí, mas é isso. Comente sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!